quero começar convidando a todos a responderem para si mesmos. Qual é o valor da paz para você? Qual foi a última vez que você realmente se sentiu em paz? Mais uma pergunta. Você sabe diferenciar paz de sossego? Pense. Depois você me responde. Hoje nós vamos falar sobre a arte de recomeçar. E não tem como não falar da arte de recomeçar sem lembrarmos que o recurso principal para todo o nosso processo de caminhada na Terra com êxito é a paz. Por isso Jesus dizia: bem-aventurados os mansos, os brandos, os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Você consegue perceber a dimensão desse estado de alma de ser chamado filho de Deus? Você sabe o que significa bem-aventurança? Vocês estão vendo que hoje eu vim vestida de filósofa mesmo, né? Hoje eu estou mais filósofa do que terapeuta, que eu sou os dois. Ou seja, todo o significado de bem-aventurança, o que ele representa para nós? Vocês já ouviram falar de nirvana? É um estado de alma. Os budistas chamam de nirvana. A pessoa encontrou o nirvana. Ela está ali em estado de paz, de plena paz. Samadhi também é um nome que nós damos na yoga quando estamos no estado de meditação pleno. E aí você entra nesse estado de paz, de tranquilidade íntima, que nada, ninguém é capaz de perturbar. Também nós podemos falar de plenitude. Plenitude, nós usamos muito esse termo na psicologia transpessoal, é você estar pleno, pleno de si. Você encontra um estado de alma que você está pleno de si. O outro pode discordar de você, o outro pode ser quem ele quiser, o outro pode fazer a estripulia que ele quiser. Você está pleno de si. E aí você sabe realmente. Então, esses estados de alma também Jesus chamou de bem-aventurança. Então, bem-aventurança não é algo que nós vamos encontrar em algum lugar, é algo que nós encontramos aqui. Quem é brando, manso, humilde, pacificador, ele é chamado de filho de Deus, pelo estado de alma em que ele se encontra. Isso se chama bem-aventurança. É importante que nós tenhamos em mente esses conceitos, para que nós não possamos confundir os estados de paz com o estado de sossego. Às vezes nós estamos meio conturbados com alguma situação, diz, não, eu vou sair que eu quero ter paz. Não, aí você sai, vai ver o pôr do sol, vai ficar num lugar tranquilo, isso é sossego, não é paz. A paz é quando nada que está em volta pode estar de acordo com aquilo que você acredita, mas você está bem. Você está em estado de nirvana, samadhi, plenitude, você se sente bem-aventurado. Então, é uma conquista. E como é que nós vamos conquistar isso? Se nós passamos uma vida inteira mergulhados em conflitos, acreditando que tudo nós resolvemos à base da guerra, do conflito, da confusão, que nós conseguimos mudar o outro através de imposição dos nossos valores, dos nossos ideais, que nós acreditamos que tudo se resolve a partir da guerra. Bem, não sei se vocês já perceberam, mas eu posso dizer que na minha experiência de quase 60 anos, nada que nós tentamos resolver com confusão, com conflitos, nós realmente resolvemos. Alguém discorda? Né? Presta atenção. Eu vou te convidar a fazer um exercício. Feche os olhos por um segundo. E eu vou te pedir para você lembrar, pensar nas coisas difíceis que aconteceram na tua vida. Nas coisas que doeram muito, que foram dificuldades, que você sofreu, que você se amargurou, que você se angustiou. Pense em uma ou duas, algumas coisas. Agora se lembre das coisas boas que você viveu. Traga para sua memória algumas coisas boas. A mente é assim, na mente tudo funciona muito rápido. Agora, traga coisas boas. Quantas coisas boas você viveu?
o nascimento, o reencontro, a alegria de estar bem em algum momento. Seja lá o que for, pense em alguma coisa boa. Então, agora vindo para cá, sabe quem você é hoje? Quem você é hoje? O resultado de todas essas situações que aconteceram com você, boas e ruins. Dizia Santo Agostinho, quando eu sou fraco é que eu sou forte. Porque nós também somos o resultado das coisas difíceis, que doeram, que sofremos, que achamos que não íamos resistir. Essas foram as dificuldades. E sabe por que nós conseguimos chegar até aqui, apesar das dificuldades? Porque existiram também muitas coisas boas. E foram as coisas boas que nos incentivaram a recomeçar. Mas não recomeçar como muitos de nós talvez ainda façamos, quando chega 1º de janeiro e nós fazemos uma lista de tudo que nós queremos conquistar no meio do ano. Então é muito comum que muitos de nós ainda façamos isso. No entanto, eu faço a lista de algo aqui. Então eu faço a lista faço uma lista de coisas que eu quero conquistar. E já sei que eu vou fazer essa lista porque eu quero chegar aqui. Vou fazer uma dieta para perder, para chegar aqui e estar magro, com menos 20 quilos. Então, você faz uma lista para chegar aqui. Mas por que será que depois de janeiro, quando chega às vezes no máximo, março e abril, você já até esqueceu o que tinha na lista? Não conseguiu fazer 1/3 daquilo que você se programou e aí já nem se lembra mais. O que você conseguiu fazer este ano que você parou para avaliar dia 31 de dezembro, que você se programou no dia 1º de janeiro de 2022? Você lembra? Entende? Então, por que acontece isso? Porque nós pensamos que a vida é uma mágica. Eu me programo, eu vou fazer e vai acontecer. Mas viver não é uma mágica, viver é uma arte. Essa é uma frase de André Luiz numa mensagem que Chico psicografa dele. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um plano, sim. É legal ter um projeto, é legal ter um sonho. Sonhar é muito bom. E os sonhos podem ser os mais loucos, mas o sonhador precisa ser lúcido. O sonhador precisa ter um mínimo de lucidez, mas os sonhos podem ser os mais loucos. É lindo sonhar. É lindo ter um projeto, um plano. Mas eu preciso ver que eu faço um plano aqui para chegar aqui, mas eu não posso me esquecer do quê? Desse espaço aqui. Entre aquilo que eu planejei, entre o objetivo a ser alcançado, o que eu posso fazer aqui? O que eu vou fazer para chegar? E sabe o que vai acontecer? Eu preciso trabalhar em mim esses processos da arte de recomeçar. Porque nós pensamos muito, confundimos muito recomeçar com começar. Não, eu vou começar um processo disso, eu vou começar. Na verdade, nós começamos algumas coisas, mas são poucas. Porque existe uma diferença entre começar e recomeçar. Começar algo é algo que nós nunca fizemos, é algo realmente novo. Então, ele vem com expectativas, né? Vem com emoções do novo, da alegria. Nossa, eu vou fazer algo novo, vou começar uma coisa que eu nunca fiz. Então, o começar é algo muito novo. E ele vem com toda essa carga de aventura, de alegria. Então, eu vou começar algo, não sei, vou começar. Mas são poucas as coisas. A não ser para as pessoas mais jovens, para quem está iniciando o processo reencarnatório há pouco tempo. Mas, se nós formos pegar pela questão da reencarnação, se eu pensar só no plano material, quando eu ainda estou jovem, eu vou começar muitas coisas, não é? Mas para nós, espíritas, que somos reencarnacionistas, mesmo sem ser espírita, que não é só o espiritismo que traz a reencarnação, mas sendo reencarnacionista, eu vou ver que 99% das questões no mundo que eu vou fazer não é começo, é recomeço. Porque a reencarnação, ela é essa maravilha. Sempre. Ou seja, recomeçar, ela é uma arte, porque ela é uma condição de que nós temos, é um direito garantido a nós pela lei divina. Já pensou nisso? Então, nós pensamos muito em leis dos homens. Então, as leis dos homens nós temos muitos direitos garantidos, não é?
Por que que muitos não dão certo? Porque nós, enquanto sociedade, esquecemos dos deveres. A maioria de nós exigimos e queremos e lutamos pelos direitos. E nós temos muitos direitos garantidos. Mas a nossa sociedade seria muito mais de harmonia e de conquistas verdadeiras, de valores verdadeiros, se nós não esquecêssemos que, assim como nós temos direito, nós temos deveres. Exatamente. Mas quantas vezes nós lembramos dos nossos deveres em relação à sociedade? Entende? Em relação a tudo. Então, em relação à lei de Deus, nós temos direitos garantidos. A reencarnação é um direito garantido. Direito de quê? De recomeçar. Mas recomeçar é uma arte. Por quê? Assim como começar é algo que me leva para o novo, para o encontro de algo que eu preciso, que eu vou experimentar pela primeira vez, o recomeçar não. O recomeçar, ele vem carregado de passado, de experiências muitas vezes dolorosas. Por isso eu pedi para vocês fazerem esse exercíciozinho de olhar o passado, depois olhar o passado, as coisas boas, as coisas ruins. Porque ele é carregado dessas impressões, que são impressões na alma, que são impressões psicológicas. Ou seja, eu vou precisar viver, carregar toda essa experiência que eu já vivi. Como dizia um filósofo Kierkegaard, nós só conseguimos viver bem quando sabemos olhar para o passado, mas a vida só se dá olhando para frente. Então, eu preciso entender as coisas que eu trago, porque às vezes nós queremos começar algo novo, e não paramos para perceber, não, eu preciso recomeçar isso. Porque quantas vezes eu já devo ter recomeçado essa história? Mas eu tenho um histórico por trás de tudo isso. Eu tenho uma condição minha. Eu tenho uma dificuldade. Eu tenho uma dor que eu não consigo resolver. Ainda não consegui resolver. Então, para caminhar para frente, eu preciso construir essa marcha baseado nessa experiência. Então, recomeçar, por que é uma arte? Porque é a reconstrução de um novo olhar sobre a mesma coisa. No nosso caso, a nossa vida aqui, a nossa experiência. Não, você pode dizer, não, Elaine, mas aí se eu for recomeçar um novo emprego, uma nova profissão. Sim, a profissão pode ser nova. Mas você, quantas coisas em você tem de novo? Porque às vezes a gente vai com a mesma carga. Relacionamento. Não é? Termina um relacionamento difícil, não deu tempo suficiente para resolver, para se trabalhar, para ver qual é a sua parte que precisa ser melhorada para um próximo relacionamento, aí já vai para outro relacionamento. É muito comum no nosso mundo as pessoas dizerem, ver alguém sofrendo por amor, né, que na verdade é paixão, aí a pessoa diz assim, arruma logo outro, um amor se cura com outro amor. Então vê como nós somos equivocados? Não cura, não é? Você precisa se curar, você precisa passar pelo processo do luto, do recomeço, desenvolver em você os processos que precisam ser cuidados, que são as marcas psicológicas. E nós carregamos marcas psicológicas profundas, não só dessa vida, mas de outras existências, que as dores fazem com que nós possamos despertar para elas. Então, nas mudanças, mudança de relacionamentos, mudança de estado de um lugar para o outro, mudança de emprego, mudança de condição social, clama, né, por nós uma nova postura, que é a postura do recomeço. E o recomeço, nós não podemos esquecer que ele tem sim um grau de dificuldade. E lembra que o sonho pode ser louco? Espero que vocês nunca esqueçam disso. O sonho pode ser o mais louco possível, mas o sonhador precisa ser lúcido. Ou seja, lembre-se que recomeçar, ele sempre vem com um grau de dificuldade. Eu não posso esquecer disso. E essa dificuldade, ela está onde? Em mim. Porque meu maior inimigo, quem é? Eu mesmo. Né? Dalai Lama já falava isso. O meu inimigo sou eu mesmo. Quem é o meu inimigo? Por que sou eu? A minha ignorância, minhas crenças limitantes, meus valores equivocados em relação ao que é viver.
Esses são meus inimigos. Quando eu supero eles, eu preciso desse movimento de fazer as pazes. Por isso Jesus dizia: faça as pazes com seu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Ou seja, o que o Espiritismo nos propõe é esse processo de aprendizado em relação a tudo aquilo que nós vamos fazer. Quando nós pensamos nesse processo de início de ano e ver o quanto que nós precisamos de paz, de refletir, de pensar, de nos debruçarmos sobre a questão da paz, é porque a paz, ela nos traz essa condição de reflexão. O Espírito Emmanuel, no livro, falando sobre renovação, no livro Palavra de Vida Eterna, ele diz assim: o processo de renovação, ele só acontece de fato se o que precisa anteceder é um processo muito íntimo, muito particular de cada ser humano, para ele conseguir êxito no seu processo de renovação ou de recomeço, que é estudar. Ou seja, estudar aquilo que você considera importante. Às vezes eu preciso estudar sobre o comportamento humano, estudar sobre uma teoria, estudar sobre... Entende? Eu quero agora... Eu me apaixonei pelo espiritismo, pela religião católica, pela religião evangélica. Estude sobre a sua religião, entenda como ela funciona, estude os princípios. Cada religião tem princípios que são maravilhosos. Eu já estudei ciência da religião. E são maravilhosos. E quando eu vejo comportamentos equivocados de religiosos, eu sei que não é religião. E uma vez uma pessoa falando veio criticar uma certa religião e eu falei, não fale isso não da religião. Não, mas o que você acha das religiões? As religiões são maravilhosas. Eu amo as religiões, elas são maravilhosas. O religioso é que é equivocado. E sabe por quê? Porque ele não conhece as bases, os princípios da sua religião. Ele só vai. Sabe aquele negócio? Vai. Mas a culpa é do Zeca Pagodinho, que disse, deixa a vida me levar, e todo mundo acreditou. Não é isso, esquece. A música é legal para quem gosta de pagode, só para dançar, não grave a letra. Então, o processo é, eu preciso entender, eu preciso conhecer aquilo que eu estou me envolvendo. É como uma relação. As pessoas, porque há tanta confusão nas relações. A pessoa conhece hoje, namora uma semana, casa 2 semanas depois, se separa na terceira. Porque não há algum encontro, conhecimento, a busca. Então, conhecer o outro precisa de algo mais profundo. Eu já conheço, mas eu já conheço ela ou ele, eu já sei que música ela gosta, que música... Não, isso é preferência, isso não é condição psicológica do ser. Conheça um pouco como funciona a mente, mas eu não consigo fazer isso se eu não conhecer como funciona a minha mente. Por isso, a arte de recomeçar, ela vai exigir de nós uma certa maturidade psicológica. Aliás, o mínimo de maturidade psicológica. Senão eu não consigo. Eu vou sempre me atrapalhar achando que eu estou começando algo novo. E não é. Já faz parte da sua história. E você está repetindo isso, olha, há milênios, como diz o Espírito Emmanuel. Ou seja, quando eu paro para estudar e entender, aí vem o seguinte passo. Observa. Então o Emmanuel diz, observa. Observa se aquilo que, a partir do momento que tu estudou, tu compreendeu, tu entendeu que aquilo que tu precisa, observa se isso realmente tem significado para ti. Porque se eu não observar, eu vou dizer, não estudei, é isso mesmo. Não, às vezes não. Então, observa, desenvolve em você a arte de observar melhor o que você está fazendo, como você faz, se auto-observar. Observar o outro, sim, mas observar o que o outro faz, que emerge em você situações de conflitos, de dor, de dificuldade. Não para julgar, não para criticar, porque nós temos uma régua enorme dentro de nós, que nós saímos por aí medindo todo mundo. E aí julgando quem está certo, quem está errado, quem é esse. Entende? Então, eu preciso observar o outro, sim, mas só para observar os movimentos dele, como me afetam, como eu me vejo. É um processo de autoconhecimento. Então, ele diz, depois que observa, medita. Medita, ou seja, silencia. Meditar é ter estado de presença. Encontra formas de meditar, de estar contigo, de perceber o valor da tua vida.
independente do que o outro pensa ou do que o outro acha sobre você. E analisa. Analisa o teu estado de alma. Porque aí é nesse movimento de estudar, observar, meditar, analisar, que você vai descobrir quem realmente você é. E quais os recursos que você tem para recomeçar os processos na sua vida. Os processos de evoluir, os processos de crescer. Para quem já estudou os livros de André Luiz, que fala da vida no mundo espiritual, são livros muito bons. Toda vez que eu leio, eu já li várias vezes, sempre estou estudando sobre, lendo, porque o Espiritismo ele nos traz experiências maravilhosas com esses estudos. E cada vez que nós lemos, que nós refletimos, ele abre, sabe, um leque, ele nos tira de tantas ilusões. Porque nós somos sempre ali envolvidos por ilusões, pelas ilusões dos sentidos. Pelo nosso estado evolutivo ainda, nós somos espíritos ainda em provas e expiações, né? Num planetinha de provas e expiações, apesar de ser um planeta lindo, maravilhoso, acolhedor, uma escola de infinitas oportunidades e possibilidades, é um espírito, é um planeta de provas e expiações, e nós somos espíritos nessa categoria também. No entanto, quando nós estudamos e lemos os livros de André Luiz, escolhe uma obra de André Luiz, tem até uma aqui, né? Qual é essa aqui? Está aqui? Tem uma bem aqui na minha. E a vida continua, olha só. Viver é a melhor opção. Então, ele tem vários livros. Então, nesses livros, o que nós entendemos pelas histórias que o André Luiz traz? São histórias altamente didáticas. Que quando nós aprendemos a arte de recomeçar no planeta Terra, encarnados, quando nós retornamos para o mundo espiritual, nós retornamos com o aprendizado. Porque nós sabíamos que viemos aqui para recomeçar. Chegou um momento na minha vida que eu descobri isso, de alguma forma. Porque não faltam recursos nesse mundo para nós vivermos com êxito a nossa encarnação. Para que nós possamos cumprir a nossa missão aqui. Não faltam recursos. A questão é quantos você tem procurado. Recursos de fato que possam te ajudar nesse processo. Então, quando eu busco, quando eu me dedico a isso, no planeta Terra, na minha experiência reencarnatória, quando eu volto para o mundo espiritual, eu volto com aprendizado. Aí é maravilhoso. Mas o que mostra que eu não aprendi, que eu não exercitei essa arte de recomeçar? É quando eu chego no mundo espiritual carregando as dores, as confusões que eu acreditava que eram válidas, entende? As dores da alma, a dor da sensação do tempo perdido. Porque diz o Espírito Emmanuel que o tempo, a oportunidade é o único mal verdadeiro na Terra. É a única dor realmente que se pode validar. É de uma oportunidade perdida. Porque ela não volta mais. Não volta. Ela volta, você tem outras oportunidades, mas com outro caráter, né? Com outra forma. É por isso que a oportunidade ela é explicada pelos gregos como Deus Kairos, né? Então nós temos o tempo que nós concluímos agora, né? Depois que o planeta deu uma volta em torno do Sol, completou 365 dias, né? Então é o tempo cronológico, vem do Deus Cronos, é o tempo que delimita as fases da vida em que nós estamos aqui fisicamente. Aí tem o Deus Kairos, que é o tempo que traz o tempo da oportunidade. E ele é representado pela velocidade. Tanto que na forma mística dele, ele é um ser que tem asas nos pés e ele tem apenas uma mecha de cabelo na frente. Então ele chega para você e você precisa agarrá-lo por aquela mecha de cabelo. Se você não abraça, não percebe que a oportunidade chegou e segura, ela já sai voando e se você tenta pegar por trás, não consegue mais. Então, é o Deus Kairos, o Deus da oportunidade, que aí os gregos convidam o ser a estar atento, percebendo a oportunidade na hora que ela chegar, para você viver a experiência que você precisa, que na maioria das vezes é a oportunidade do recomeço. E aí, mais à frente, nós vamos ter o Deus Aion, né? Que o Jung, inclusive, trabalha muito o Aion, que é o Deus
que é o tempo divino, onde eu me desconecto, eu já não estou mais tão preocupado com o tempo cronológico. A oportunidade, para mim, já fazem parte do meu processo de vivência, então eu estou em Aion, né, no tempo de Deus. Aí eu vou dizer, como dizia Francisco de Assis, em determinada situação em que todo mundo chega angustiado com ele, que eles estavam praticamente para serem presos pela Igreja Católica, que vinha para destruir a casinha deles. E ele diz assim: Francisco, o que nós vamos fazer? Ele disse: nada, meu filho, não precisa fazer nada. Mas eles vão destruir a nossa casa, vão nos prender. Ele disse: não tem problema. Nós estamos no melhor lugar do mundo, nas mãos de Deus. Então, quem pensa assim, que o melhor lugar do mundo é as mãos de Deus, é quem já está exercitando viver o tempo Aion, que é o tempo de Deus, que é a oportunidade, né, de... Eu tenho uma fala dos evangélicos que eu gosto muito, nessa proposta de valorizar o tempo. Ele diz: deixa Deus agir em você. Né? Para quem é evangélico conhece, eu acho linda essa frase. Nós não deixamos Deus agir em nós, ou seja, nós não nos permitimos viver essa experiência desse tempo divino em nós, porque nós queremos determinar o que tem que ser. E na arte você não determina nada. A arte de recomeçar é algo que você vai viver a experiência da intuição, lembra? Da observação, da meditação, do estudo, da análise. É algo mais profundo. Assim, o valorizar o tempo, ele precisa estar envolvido com essa condição, ou seja, recomeçar é uma questão existencial mesmo do ser. Quando eu aprendo, quando eu me dedico a essa arte de recomeçar, eu vou ver que a minha vida, o significado da minha existência, ele vai mudando. Não é mais a necessidade básica, ela é importante para a minha sobrevivência física, mas os meus valores, eles vão migrar, eles vão atravessar esse rio, vão fazer essa travessia para o movimento agora do valor existencial. Porque é o que mais hoje no mundo, no século XXI, o ser humano precisa. Conquistar a sua humanidade. Já conquistou terra, já conquistou continente, já conquistou tecnologia altamente avançada, já sabe como chegar em outros planetas, já coloca tudo quanto é nave no espaço, já faz confusão de tudo quanto é jeito. Agora ele precisa conquistar a sua humanidade. Senão, o que vai ser de nós? Onde vamos parar? Como dizia certa vez um autor ateu, que ele dizia assim: olha, eu não sei de onde viemos, mas da forma como estamos agindo, eu sei para onde nós vamos, para a barbárie. Né? Então, é o que parece, o nível de violência, o descontentamento levando o ser à violência a níveis... Então, é a barbárie. Mas é isso, para isso que nós viemos aqui? Não, nós viemos para recomeçar uma nova história, um novo processo. Mas recomeçar é uma coisa que a gente precisa entender, de separar. Recomeçar não é reviver, que é aí que está a grande dificuldade. Nós queremos reviver, não é? A mesma coisa, do mesmo jeito. Não dá. Recomeçar não é reviver. Reviver é quando eu estou lá revivendo os mesmos dramas, as mesmas dores, os mesmos traumas, os mesmos sentimentos de raiva, de ódio, de descontentamento, as mágoas. Isso é reviver. Recomeçar é olhar para tudo isso que eu sinto, todas as minhas mágoas, todas as minhas dores, todas as minhas dificuldades, e agora eu olho para elas, eu identifico de onde elas vieram, porque elas são, agora eu vou recomeçar. Eu vou recomeçar agora com um novo olhar. Eu vou trabalhar as minhas mágoas, os meus sentimentos de raiva, de ódio, a minha irritabilidade, eu vou trabalhar agora no nível de compreensão. Porque só quem compreende perdoa sempre, diz o mentor espiritual Emmanuel. Sem compreensão eu não tenho como perdoar. Não tem. Por mais que alguém exija de você, não, você precisa perdoar. Senão Deus vai te castigar, você vai para o inferno, vai para o umbral. Não adianta. Você não consegue. Você pode até dizer, não é? Usar palavras bonitas para dizer isso. Então você pode ter, agora no Natal, que as pessoas trabalham lá um processo de reconciliação, mas dia 25, dia 26 já voltou tudo de novo, porque não é um trabalho mais profundo.
Precisamos trabalhar as crenças limitantes, as dificuldades que nos levam a ter os problemas que nós temos hoje, eles estão na nossa raiz. É muito mais profundo. E é fácil arrancar a raiz de uma planta? Se você quer aquela mesma planta, o que você faz? Você arranca, corta a raiz dela e planta ela de novo. Não é? Então, é trabalhar a raiz. É ver qual é a dificuldade. Então, por isso que tem a ver com nossa condição espiritual, sim. Com as nossas experiências de vidas passadas, sim. Tem a ver com a nossa condição na infância, aqui dessa infância. Dos caminhos tortuosos que a nossa educação, por pessoas que também foram educadas de formas equivocadas, foram nos educando também de formas equivocadas. E aí um vai passando para o outro. Aí eu preciso estudar, entender como é que é o processo da família, como ele muda conforme a época, como muda as situações. Então, nós viemos de uma estrutura de um ser muito material, muito vinculado à visão material, limitante, ou então presa ao céu, ao inferno. Hoje, nós estamos no século XXI. Nós estamos com 8 bilhões de habitantes no mundo. E nós estamos tendo a oportunidade de trabalhar o ser multidimensional. É esse ser que nós somos. Buscar essa visão integrativa do ser. Não basta eu querer cuidar só da minha mente. Eu não tenho só uma mente, eu tenho a emoção, o sentimento, a razão. Não basta eu querer só aprender como mudar meu comportamento mental. Eu tenho um espírito, eu sou um espírito, dotado de razão, de sentimento, de emoção, de intuição, de percepção. Então, esse ser multidimensional, ele precisa ser tratado nessa visão maior, nessa visão integrativa. Lembra quando Jesus falava que não dá para colocar remendo novo em pano velho? O que significa essa passagem para vocês? Para quem conhece o ensinamento de Jesus? Já ouviram essa passagem? Não se coloca remendo novo em pano velho. Por quê? O pano velho está propenso a rasgar. Nem consegue muito tempo. Pega uma roupa tua bem velhinha mesmo. Compra um pano novo e bota o remendo lá onde furou. Vê se vai dar certo. Às vezes não dá certo, às vezes rasga até com o ponto da agulha, da máquina. Entende? É assim, nós não conseguimos. Então nós precisamos dessa busca, desse olhar mais para dentro, para entender que há muitos processos de recomeço na nossa vida. Que hoje nós somos convidados a recomeçar. Ah, não, a partir de hoje, né? Hoje é 1º de janeiro, eu vou mudar tudo, vou jogar tudo fora, igual a Vanusa, né? Hoje eu vou mudar. Não sei se vocês são do tempo da Vanusa, vê como eu sou velha, né? O tempo da Vanusa. Pelo amor de Deus. Então, eu já vou mudar, vasculhar minhas gavetas, jogar fora sentimentos. Senhor, quem me dera que fosse dessa forma. Já ia correr para casa e fazer, né, Fernandinha? Ou seja, quem dera. Então, não é. Isso é só uma música também, né? Só uma música, uma canção. Então, não vai. Não vai acontecer. Né? Como diz os jovens, não vai rolar. Então, eu preciso de algo maior. Eu preciso entender porque a arte precisa da intuição, do estudo, da observação, da meditação, da análise. E a intuição, ela vai me trazer esses processos. Eu preciso olhar para trás e ver como a minha vida tem caminhado muitas vezes por nesses ângulos do desencontro com a minha condição, do desencontro com as oportunidades, né? Como diziam os gregos, Kairos está ali voando à minha volta e eu não percebo, não olho, não observo. Aí eu estou mais preocupada com o Cronos, né? Com o tempo cronológico. Não, mas já é 10 horas, já é 7 horas. Olha, eu tenho que ir embora. Pelo amor, essa palestra não acaba, já dá 7, já vai dar 7 horas, né? E a pessoa... Então, eu estou tão preocupada com o tempo onde as pessoas vivem, criaram até um termo, o corre, né? Que eles vivem na correria. Aí a pessoa às vezes chega comigo, aí, Elaine, como é que tá na correria? Eu digo, eu não, tá doida? Eu caminho. Porque é feliz aquele que marcha, aquele que segue, aquele que caminha, aquele que vai além. Onde você vai chegar correndo? Onde você vai chegar correndo? A lugar nenhum, meu amigo, minha amiga. Você não vai chegar a lugar nenhum. Bem-aventurado é aquele que marcha, que caminha, que segue, que vai além, muito além.
Né? Isso eu aprendi no mantra do Marcos Chus. Ou seja, recomeçar é uma bênção, faz parte da lei de Deus. É Deus em nós, como diz os nossos irmãos evangélicos, é Deus agindo em nós, quando a gente se permite entender o porquê que eu estou aqui, de onde eu vim, para onde eu vou. E o Espiritismo tem essas respostas, não como mágica para você resolver a sua vida de imediato, mas para você se entender enquanto ser humano que você é, enquanto espírito imortal que você é, enquanto esse ser capaz de conquistar o mundo. Mas não na correria, mas na marcha, no caminho. Porque se eu corro, cadê as flores do caminho? Tropecei em tantas pedras, chego lá na frente botando a culpa nas pedras. Foi as pedras que me derrubaram ou foi a minha correria? Que não me deixou ver, como dizia o Drummond, que no meu caminho tinha uma pedra, né? E aí você pega o poema e lê lá, né? Acho que eu não nem conto, mas são umas 20 linhas, né, do poema dizendo: no meu caminho tem uma pedra no meu caminho tem... Por quê? Né? A correria não transforma, recomeça esse caminho, recomeça essa visão do tumulto de que consegue as coisas com confusão e recomeça para a paz. Quando Jesus havia nascido, os anjos que encontraram os pastores e avisaram, né, que Jesus havia nascido. E eles dizem: paz na terra aos homens de boa vontade. Então, a partir de Jesus, para nós que somos cristãos, a partir de Jesus, aqueles que têm boa vontade têm paz. E os ensinamentos deles só nos ensinam a estudar, meditar, analisar, observar. Né? Então, olha, vigia, ora, dizia Jesus. Contempla, medita, ora. Porque são momentos que você vai poder rever e reviver a sua experiência. E quando Jesus, após a crucificação, depois dos 40 dias, segundo os evangelhos, que ele retorna e encontra os discípulos, o que ele diz a eles? A paz seja convosco. Toda notícia de Jesus para o mundo é uma notícia de paz. Então, eu vou fazer igual o Simeão, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo: se vós dizeis que és cristão, sede-o, pois. Né? Então, é o que nós precisamos, ser aquilo com o que nós nos identificamos. Eu sou um espírito imortal, então vamos viver como um espírito imortal, vamos realmente ser. Eu sou cristão, seja qual for a religião cristã. Sede-o, pois, viva. Quando você fez a ceia, a festa de Natal, você parou para pensar qual a influência de Jesus na sua vida? Se Jesus já nasceu realmente para você, foi realmente uma comemoração para a estadia de Jesus na sua vida? Ou foi apenas mais uma festa de Papai Noel? Então, vamos analisar, vamos rever quais são realmente os nossos valores. Está no tempo, estamos no tempo. Podemos chegar nesse tempo do Aion, nesse tempo de Deus. Podemos chegar nesse tempo em que Deus age na nossa vida. A partir do momento em que eu faço essa travessia. Por isso, o poema do Fernando Pessoa, que até as meninas colocaram na divulgação, é tempo de travessia. Porque muitos de nós estamos usando roupas que já têm as marcas do nosso corpo. O que são essas roupas? São os hábitos, os velhos costumes, as velhas crenças. É preciso sair da margem de nós mesmos. É preciso encontrar novos lugares onde nunca fomos. Mas para isso eu preciso aprender a recomeçar. Então, meus amigos, lembrem-se, recomeçar é uma bênção da lei de Deus. Assim como reencarnar é um direito divino adquirido. Não se perca disso, não se perca de você, não deixe passar. Aproveite a oportunidade que você está tendo no hoje, para quando chegar ao mundo espiritual, você possa levar os aprendizados e não as dores. Então, o que é que eu te convido? Transforma as tuas experiências na arte de recomeçar,
todos os dias. Porque cada dia que amanhece é um acontecimento na nossa vida. Experimenta recomeçar amanhã o teu dia com esse olhar. E aí você me conta quando nós nos encontrarmos caminhando e marchando pelo caminho. Muito obrigada.